Bom, acho que agora foi, né? Vocês estão recebendo aí, né, a informação de que a gente está com a gravação em curso. Boa noite, eu sou Roberto Cota, professor dos cursos de cinema do UFPEL, né, cinema de animação e cinema e audiovisual. Hoje teremos um debate sobre dois filmes relacionados, né, concentrados na mostra Desbunde contra o Chumbo. Esta é a sessão de encerramento, né, o último debate que nós temos a respeito de obras que compõem esse contexto histórico, que talvez represente um momento mais cruel, mais voraz da ditadura militar, né, que é chamado por muitos pesquisadores como os anos de chumbo, que foram entre 68 e 74, e hoje nós temos dois filmes de 1974 em debate, que são Zé Zero, de Oswaldo Candeias, e Rainha Diaba, de Antônio Carlos da Fontoura, que lá, né, nos créditos do filme assina sem o dar. Então, enfim, se vocês quiserem chamá-lo de Antônio Carlos Fontoura, não tem problema também, porque os primeiros filmes dele foram assinados assim, depois que ele colocou o dar, e por aí vai. Esse debate, né, em princípio, seria comentado pelo professor crítico e curador Kleber Eduardo, que até agora não chegou, e a gente não sabe se ele vai, né, comparecer ao debate ou não. Caso ele apareça, a gente incorpora ele na discussão. Caso ele não possa aparecer, né, comparecer ao debate, não tem problema, a gente vai tentar conduzir de uma forma mais orgânica, né, mais, talvez, dialógica, e peço que vocês se sintam à vontade para colaborar, para colocarem questões a respeito dos filmes, né. Esse é um contexto, né, que a gente já começou a desbravar, já começou a colocar em foco nas duas últimas discussões, né, e é um contexto muito plural, né, composto por filmes de estilísticas diversas, né, com características muito singulares. E aí o nosso recorte proposto tinha, né, num primeiro momento, uma vontade de tentar estabelecer um arco histórico, né. Então, na primeira sessão nós tivemos dois filmes de 68, Hitler Terceiro Mundo, do José Agripino de Paula, e O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella. Na segunda sessão, nós tivemos dois filmes que já foram realizados ali na virada dos 60 para os 70, que foram Meteorango Kid, de André Luiz Oliveira, de 69, e o outro filme foi Os Monstros de Babalu, né, do Eliseu Visconti, de 71. E hoje a gente vai discutir dois filmes que já estão ali situados, localizados, na reta final desses anos de chumbo, né? Esses anos que são, né, respectivos, principalmente ao governo de Emílio Garrastazu Médici, né? Um governo que praticou, né, diversas formas de perseguição aos cineastas e artistas diversos. E esses filmes, eles lidam, né, diferentemente dos outros quatro que a gente trouxe, com formas que, num primeiro momento, podem parecer mais realistas, né, mais frontais. Então, se nos outros dois debates a gente estava tentando tatear, sobretudo, uma relação que era mais, digamos assim, tangencial, né, simbólica, em função desse contexto repressor, aqui nós temos dois filmes que mergulham de cabeça nessas estratégias de contraposição à repressão, né? No caso do Zé Zero, né, que é um média-metragem de 32 minutos, nós temos, né, uma certa fábula, uma certa noção que é, ao mesmo tempo, muito comum, né, muito característica a figuras que habitam o sertão, o campo brasileiro, né, e esse personagem principal, uma espécie de anátema desse trabalhador brasileiro, pobre, migrante, que tem que ir para uma cidade grande em busca de melhores condições de vida e que acaba fracassando, acaba sendo uma espécie de matriz, uma espécie de reflexo em função de outros tantos tipos de personagens brasileiros representados em filmes, principalmente dos anos 60, 70 e 80, né? E esse personagem, ele logo no começo se defronta com um
digamos assim, uma figura espectral, né, fantasmática, que traz consigo uma série de aparentes benefícios relacionados à transformação de vida desse personagem. Então, esse personagem ele é seduzido para mudar de vida, para sair do interior e ir para a capital. Então, a gente tem lá as revistas que mostram jogadores de futebol, Silvio Santos, mulheres nuas e tudo mais, e isso surgindo ali como uma forma de atrativo para que esse personagem possa, né, encontrar um novo horizonte. E a gente costuma associar muito esse filme, essa figura ali interpretada, né, no filme do Candeias, por um trabalhador, por uma pessoa que não tinha uma formação enquanto ator e tudo mais, é algo que faz parte, talvez, do nosso imaginário, né, assim, de ter que transformar de vida, ter que sair de seu lugar, de sua zona de conforto e tudo mais, para encontrar um novo caminho. No entanto, eu chamo a atenção para o fato da vida dessa pessoa já parecer muito tortuosa desde o começo, muito infernal, e tudo aquilo que a gente acompanha no decorrer da narrativa, de certa forma, retorna a esse primeiro momento da encenação, a esse primeiro contato entre essa pessoa e esse fantasma feminino e tudo mais, que parece ali enrolado em fitas, né, em filmes de celuloide, e a gente costuma associar esse personagem com uma noção muito cândida, né, de relação à figura interiorana, pura, que está desprovida do mal e tudo mais. E, na verdade, eu acho que é o contrário. Na verdade, a gente está lidando com um personagem que cria um simulacro, um reflexo em função dessa figura fantasmática, diabólica que o seduz. Então, desde o começo do filme, a gente tem de certa forma, uma simbiose entre essas duas figuras, tanto é que os atos cometidos por esse trabalhador, lá na frente, né, principalmente os atos de estupro, eu acho que eles acabam revelando para a gente uma possibilidade de associação entre esses dois personagens que são mais, digamos assim, centrais na narrativa. Falar um pouquinho sobre o Candeias, né, que é um cara com uma trajetória muito, muito singular no cinema brasileiro. O Candeias é um cara cuja data de nascimento a gente sequer sabe, né? A gente não sabe o local onde ele nasceu também, então a vida dele é envolta, né, em diversos mistérios. É um cara que vem realmente de origem muito pobre, muito humilde, o que é uma raridade no cinema brasileiro, pelo menos até a gente chegar no contexto contemporâneo. Então, pouquíssimas foram as figuras do povo que tiveram acesso à produção cinematográfica, ainda mais nesse contexto dos anos 60 e 70, e o Candeias começa a produzir filmes, era caminhoneiro, então ele trabalhou diversas áreas, assim, antes de chegar ao cinema, e a chegada dele ao cinema, eu acho que representa muito essa possibilidade de você, né, realizar imagens trazendo o seu referencial, sua bagagem de vida, e isso criar uma certa dissonância no contexto qual você se insere. Então, por exemplo, o primeiro longa que o Candeias dirige, que se chama A Margem, é um filme, né, muito dotado de uma noção assincrônica entre som e imagem, né? A imagem muitas vezes está apontando um determinado tipo de perspectiva, uma construção narrativa, uma articulação estética específica, né? Enquanto muitas vezes o som está apostando, né, numa estratégia que é oposta àquela da imagem. E essa dissonância, essa vontade de criar disjunções vai fazer parte de toda a trajetória, né, descortinada pelo Candeias no decorrer da sua vida no cinema. Então, é um cineasta que resolve, né, fazer um tipo de cinema que traz uma transgressão que é muito natural, muito orgânica em seus procedimentos estéticos, né? Sobretudo, um olhar também muito carinhoso, mas não necessariamente complacente às classes populares. Por exemplo, no A Margem a gente tem uma narrativa que é totalmente esquadrinhada às margens do Rio Tietê, né?
no momento em que estava sendo construída ali uma grande avenida, né, que é a Marginal Tietê, e o Candeias resolve filmar figuras do povo, né, figuras que não estão ali representando o povo como algo totalizante, como uma espécie de metonímio, que era muito comum no cinema novo, né, de olhar para essa estratégia de olhar para o povo como algo que pudesse traduzir uma noção de Brasil, né, uma formação de identidade contínua do Brasil até a gente chegar nos anos 60. Então, assim, no Candeias a gente tem essa relação sendo trabalhada, sendo alinhavada de modo muito espontâneo, sabe? Isso muitas vezes foi visto por críticos de cinema como uma prerrogativa naif, né? Assim, como se fosse algo meio que aleatório, como se isso fosse construído só pelo fato do Candeias ser um cara que vem de uma origem menos intelectual, né? Com uma bagagem talvez menos atravessada, né, por autores, por uma relação prévia com o cinema, né, se comparado aos outros cineastas que faziam parte ali daquele contexto de produção do cinema brasileiro dos anos 60. E eu acho isso uma grande falácia, assim, no fim das contas, porque, basicamente, o que o Candeias está tentando fazer, estabelecer ali nas suas formas de encenação, é justamente uma articulação, né, de mecanismos que estão o tempo todo reinventando a linguagem, né? Estão lidando com esse pressuposto de olhar para o povo e compreender que o povo tem uma linguagem própria, né? Compreender que essas classes populares não precisam se desdobrar, não precisam se curvar, né, em função de uma categoria de linguagem tão bem definida, com interesses mais ou menos claros, assim, de circular em festivais, né, com filmes que têm esse interesse de circular em festivais internacionais e tudo mais. Então, nos filmes do Candeias, a gente tem essa articulação de pensamento muito baseada numa disjunção, né, numa dissonância entre uma noção de representação mais realista do povo, né? Então a gente vê personagens que mostram sua arcada dentária faltando alguns dentes, a gente vê personagens que têm diversas marcas no rosto, a gente vê uma certa crueza nas relações, né? No modo como esses personagens se tocam, no modo como eles se olham. Então isso é muito comum, né, em toda a trajetória desse cineasta, desde o A Margem, que é um filme de 67, até O Vigilante, que é um filme que ele fez em vídeo em 92. Então, assim, no filme que a gente escolheu do Candeias para trabalhar, para discutir aqui nessa sessão, que é o Zé-Zero, né, nós temos um personagem que está o tempo todo em deslocamento, né, que não se sente pertencente àquele espaço de origem, e que também não vai se sentir pertencente ao outro espaço em que ele vai habitar na cidade grande. Então, por mais que no começo ele tivesse sido muito seduzido, né, por essas possibilidades de transformação de vida, no fim das contas, ele vai ser explorado, né, ele vai ser mais uma massa de manobra do capitalismo na capital, né, e isso vai fazer com que ele busque algum tipo de alternativa que pareça extremamente mirabolante, que é ganhar na loteria, né? E o filme dá a ele, como toda fábula daria, essa possibilidade, essa condição, ele acaba ganhando na loteria e aí retorna para o seu lugar de origem e, no fim das contas, quando ele chega lá, seus parentes todos, né, sua esposa, seus filhos todos, tinham morrido, a gente nem fica sabendo exatamente como que esses personagens morreram, mas ele não consegue, né, lograr êxito com essa volta para casa, né, e ele reencontra essa figura feminina fantasmática no final do filme, e eu acho um dos momentos mais fabulosos do cinema brasileiro, quando ele pergunta para essa figura o que ele vai fazer com o dinheiro agora, né, porque, em tese, o que ele almejava é aproveitar, usufruir dessa grana com a família, e aí essa figura fala, enfia no teu cu, né? Enfia no teu cu. E isso revela, para mim, pelo menos, uma relação que é muito cruel, assim, no modo como esses personagens encaram o mundo, né? Assim, então, se por um lado a gente tem um personagem que, num primeiro momento, pode parecer muito cândido, muito, sei lá, muito puro nos seus gestos, nas suas ações, muito iludido, né? Logo a gente vai perceber que esse personagem não é tão diferente de alguns outros
que habitam esse contexto mais cruel do momento, né, um contexto de sobrevivência. A gente está ali em plena ditadura militar, nos anos 70, sofrendo muita repressão. Essa repressão, ela não, igual muita gente pensa, não se restringe apenas às cidades grandes, as pessoas do campo sofrem muito também, principalmente do ponto de vista econômico, né, com essas transformações, né, socioeconômicas aplicadas pelo governo militar, e esse personagem ali, ele só vai encontrar algum tipo de transcendência, de transe, quando ele passa a se imaginar como ganhador de uma loteria, né, de uma loteria esportivo, que parece algo completamente descabido, mas o filme trata isso com muita crença, né. Então, o que eu acho super interessante nesse gesto de encenação do Candeias é que, por mais que exista esse realismo no modo como esses personagens se olham, no modo como esses personagens se tocam, no modo como eles confrontam o mundo, a estética, as articulações estéticas do filme vão para uma perspectiva oposta a essa. Então, a gente tem ali um som que o tempo todo ele é desincronizado em relação ao que está sendo dito em cena, né? A banda sonora, ela é totalmente preenchida, a gente sempre tem algum tipo de artifício ali que vai fazer com que esses personagens não estejam totalmente cravados na sua realidade, e isso vai fazer uma boa passagem para essa né, prerrogativa, perdão, mais fabular, né? Enfim, a gente tem, com esse desfecho, né, com esse fracasso evidente diante dos nossos olhos, uma possibilidade muito crítica, tanto a respeito desse personagem, quanto a respeito do contexto. Em primeiro lugar, assim, uma das estratégias utilizadas pela ditadura militar para ludibriar a população é dar a ela a possibilidade de mudar de vida. Então, a gente passa os anos 70 inteiro ouvindo falar sobre o tal do milagre econômico, né, que é um milagre, enfim, completamente fajuto, né? Hoje a gente tem uma noção melhor. Então, são anos de várias construções, várias obras pavimentadas ao redor do Brasil, né? Rodovias imensas sendo construídas, muitas das rodoviárias são feitas nesse período também. Então, a ditadura se utiliza dessa lógica de modernização, né, para criar uma determinada ilusão de que o país está cada vez mais progredindo, está cada vez mais alinhado, né, à modernização de suas estruturas, né, de controle, dominação. Então, assim, essa é a primeira, talvez, estratégia que eu queria chamar a atenção dentro desse contexto. A outra tem a ver com essas loterias. Elas começam a se proliferar, né, em grande medida, justamente no começo dos anos 70, no governo Médici. Então, por exemplo, a loteria esportiva passa a ganhar um certo aspecto popular, né? Por exemplo, todas as noites no Fantástico da Globo, a gente tinha lá a transmissão, né, do resultado dos vencedores dessa loteria. As emissoras de rádio também faziam essa transmissão em tempo real, anunciavam lá quem eram os vencedores, de qual localidade, né, eles vinham, tudo mais. Então, assim, a gente está ali lidando com um contexto em que, para que você saia da pobreza, você tem que ter um lance de sorte muito grande, né? Você não consegue fazer com que essa passagem seja possível, né, essa passagem socioeconômica, meramente com o seu trabalho ou com algum tipo de benefício que você vai receber. Você só consegue fazer isso com muita sorte, né? E isso fazia parte ali do horizonte de muita gente, né? Então, quando o personagem, né, que é o José Necas e só, né, vai para São Paulo, para a cidade grande, a gente tem ali um personagem que tem uma vontade muito grande de transformar de vida. Mas, no fim das contas, por mais que ele consiga estabelecer uma renda maior, obter, né, mais finanças, um rendimento maior, ele nunca vai conseguir, de fato, alterar a sua perspectiva de vida, porque isso
está diretamente ligado a essas estratégias de controle e dominação impregnadas em plena ditadura militar. E eu acho que isso é bacana para a gente pensar que há, dentro desse contexto talvez mais pueril estabelecido pelo filme, uma série de pressupostos críticos que estão ali habitando, né, de forma subliminar, essas estratégias de encenação, né? Então a gente tem essas figuras do povo que aparecem ali, figuras que são muito conhecidas, né? O Pelé, o Rivelino, o Silvio Santos, o Chacrinha, e essas vozes, essas imagens emanam uma certa noção de sucesso, uma certa noção de que o pobre pode transformar de vida e alcançar, né, um novo patamar econômico, e que isso vai ser a solução dos seus problemas. E o filme faz, né, uma crítica que vai dizer que não, que embora ele possa mudar, nunca, de fato, vai haver abertura suficiente para que ele transforme suas condições de sobrevivência. Bom, que mais, assim? Muitas das estratégias empregadas por essa banda sonora, elas estendem enfim, o signo que está sendo desbravado ali naquele momento. Por exemplo, quando a gente tem lá a cena de estupro, a gente tem duas cenas que trazem essa noção da carnalidade, essa noção do encontro entre corpos. Numa primeira cena, o personagem, ele está ali com o dinheiro em mãos, e há uma espécie de entrelugar que estabelece essa cena, uma indefinição de que aquilo, se aquilo é de fato algo que está acontecendo de forma real, ou se é algo imaginado, sonhado por esse personagem. E aí, nesse momento, a relação sexual é consentida. Já num segundo momento, quando o personagem está prestes a ganhar na loteria, a gente tem uma cena de estupro, na qual esse mesmo personagem, que nos é apresentado no primeiro momento como alguém relativamente cândido, está ali abusando de uma mulher, né? E isso cria um anteparo, isso cria um grande contraponto, né, na representação dessa própria figura. E isso faz com que a gente perceba ali uma certa noção de animalidade, né, que envolve esse personagem. E aí a banda sonora, por exemplo, preenche essa cena com sons que parecem ser de cachorros latindo, né, como se houvesse ali nesse encontro entre esses personagens, enfim, um encontro que não é tão, enfim, consentido, né, pelas duas partes, haja ali essa pulsão animalesca, né? E o filme faz o tempo todo essa comparação, né? Os pobres, né, os trabalhadores, são tratados como animais sem rumo, animais que não têm um porto seguro, que têm que trabalhar com sol a pino, né? Dia após dia, sem a possibilidade do lazer, sem a possibilidade do descanso. E isso faz com que a vida deles seja quase sempre traduzida numa matéria do trabalho, né? Assim, o trabalho é sempre o foco, é aquilo que faz com que eles preencham o seu cotidiano. Bom, e fazendo já a passagem para o outro filme, que é o Rainha Diaba, que para mim é um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos, a gente tem ali uma materialização, né, de seus pressupostos estéticos, que é ainda mais realista, talvez seja o filme mais realista que a gente trouxe para a mostra, né? E eu acho que isso representa bem essa passagem temporal. Se num primeiro momento a gente trouxe filmes que apostavam num campo mais simbólico, mais alegórico, esses filmes só poderiam, né, trazer esse tipo de estratégia, né, antes de qualquer coisa, porque a repressão era muito grande, porque eles não poderiam lançar mão, né, de outro tipo de representação, talvez mais frontal. Né? No segundo momento, na segunda sessão, a gente já trouxe filmes que faziam, né, o meio termo. Ao mesmo tempo, tentavam localizar uma crítica social um pouco mais bem delineada, né, bem detalhada, e ao mesmo tempo também construíam alguns fatores mais alegóricos, né, em suas formas de encenação. E aqui a gente já tem dois filmes um pouco mais realistas, né, um pouco mais frontais, né, tanto é que o Zé Zero, por exemplo, foi
sequer passou pela censura. O Candeias, ele se negou a entregar o filme para censura, porque ele sabia que o filme seria censurado, então ele falou, não vou apresentar esse filme vai ficar engavetado e pronto, né? E esses filmes, eles não dão tantas margens para que a gente possa perceber algum tipo de tangenciamento em relação ao que está sendo dito. São filmes muito categóricos, assim, em suas escolhas, né? O Rainha de Aba é um filme, né, que se baseia numa figura real, que é o Madame Satã, né, que é uma espécie de mito, de figura heróica do submundo do crime do Rio de Janeiro, né, e é um cara que, cara não, né, assim, difícil a gente entender o Madame Satã como um cara porque ele próprio, né, ela própria, se entendia como mulher trans. Então, vamos tratá-la como mulher, assim, sem nenhum tipo enfim, de tangência em relação a isso, porque assim a personagem gostava de ser chamada, a figura real gostava de ser chamada, e a mulher também. Embora essas discussões, né, relacionadas à representatividade trans, né, quando o filme foi feito, não estavam em voga, né, não tinham a mesma dimensão. Mas uma coisa que eu acho, né, curiosa de antemão é que tanto essa personagem, tanto o seu entorno, quanto até mesmo seus inimigos a entendem como a figura central dentro daquele contexto de representação. Então, Rainha de Aba é uma figura completamente temida, né? E que já há alguns anos estabeleceu ali um potencial, né, de dominação dentro de algumas bocas de fumo na periferia carioca. E essa figura ao mesmo tempo, envolta, né, por um ambiente que é alegórico, festivo, alegre, e também por uma série de tensões sociais que trazem uma fratura em relação a essa possibilidade do desbunde. Né? Eu falo isso porque nos outros filmes, talvez o desbunde fosse o ponto de chegada. No caso do Rainha de Aba, o desbunde talvez seja o ponto de partida. E por mais que esse desbunde faça parte dessa personagem, dessa personalidade, né, o contexto ao qual ela se insere não é um contexto de total desbunde. Ela não consegue ser o tempo todo acolhida, o tempo todo o filme também faz esse movimento que parece trazer uma possibilidade de traição constante. Então, todas aquelas pessoas, embora estejam muito próximas a ela, embora sejam também muito deferentes a ela, essas figuras elas podem mudar de lado de repente, e o filme brinca o tempo todo com isso, né? A gente não sabe muito bem de que lado estão os personagens até que as coisas fiquem mais evidentes para a gente, e só vai acontecer lá da metade para o final do filme. Porque a gente tem também, assim, uma representação que é muito demarcada pelo ator em si que interpreta a Rainha de Aba, que é o Milton Gonçalves, uma das atuações mais fenomenais do cinema brasileiro. Então, essa encarnação, essa figura-chave, o tempo todo, ela está centralizada, né, no quadro. Então, parece que a câmera procura muito a figura do Milton quando ele está em cena. E o filme se utiliza de uma mise-en-scène que é também muito circular, né? Por exemplo, a apresentação dos personagens eu acho ótima, a gente vai vendo ali uma estratégia de movimentação deles num espaço fechado, são, sei lá, 8, 9 personagens ocupando esse mesmo espaço, e esses personagens vão mencionando coisas relacionadas à Rainha de Aba, e a gente não a observa no primeiro momento, e aí, de repente, quando ela aparece, ela toma conta da cena, ela se torna, né, o ponto-chave do nosso olhar. E a partir de então, né, se torna recorrente também essa estratégia, esse procedimento, que é retornar sempre a essa figura, enquanto a câmera está deambulando, está se movimentando por esses espaços fechados. A Rainha de Aba, ela, basicamente, assim, grande parte do filme, pelo menos, acho que tem exceção de uma ou duas cenas, ela ocupa essa mesma espacialidade, que é o lugar onde ela mora, o lugar onde ela trabalha. Então, o filme faz um movimento que é olhar para essa personagem como alguém que o tempo todo tem controle das situações que
estão ali ao seu redor, né? A rainha-diaba, ela constrói para si uma espécie de panóptico, né? Ela consegue olhar para tudo ao mesmo tempo, de onde ela está, né? E ela não sai daquele lugar. Parece que aquele lugar é realmente um campo de forças, é um lugar de proteção, né? E aí, justamente, é nesse lugar que ela vai ser morta no fim do filme, né? Desculpa dar spoiler para quem não viu, mas enfim. Então, é curioso que o filme, né, estabeleça essa lógica de trazer uma personagem que fica quase o tempo todo em seu lugar ali de trabalho e habitação, e essa personagem comanda tudo de lá, e uma série de coisas acontecem em outros tantos espaços, e essas coisas estão relacionadas com essa personagem principal. É importante também a gente mencionar o personagem do Nelson Xavier, que é o grande, né, traidor, né, o grande Judas ali daquele contexto. É um personagem que traz essa noção, né, das duas faces, das duas caras, ao mesmo tempo ele é uma coisa e é outra, ao mesmo tempo ele tenta, né, se mostrar fiel à Rainha Diaba, enquanto, né, por baixo dos panos ele está tentando passar a perna nela, né, e esse personagem, ele talvez ele não seja dotado do mesmo carisma que a Rainha Diaba, mas ele é dotado de igual astúcia. Ele tenta, pelo menos, criar para si mecanismos que façam com que ele se estabeleça como uma espécie de líder que, na prática, não quer ser líder, não quer se mostrar como líder para os outros, o que é o contrário, né, o que é o anteparo da Rainha Diaba, né? A Rainha Diaba, ela é alguém que o tempo todo gosta de ocupar esse espaço central e gosta de definir muito bem essa hierarquia. Já o personagem do Nelson Xavier, não. Então, tanto é que aquilo que faz com que ele reúna o bando ali da Rainha Diaba ao seu redor é a promessa de que não haverá mais liderança, de que todo mundo ali teria o mesmo espaço, né, as mesmas condições de gestão. Vocês estão me vendo aí, gente? Estou achando que travou aí para muita gente, não sei. Tá bombando aqui, Roberto. Tá, de boa? Porque, enfim, a imagem de você está travada aqui do lado, pensei que eu tivesse caído até. Perdão. Enfim, a gente tem ali as ações desses dois personagens seguindo rotas paralelas. Ao mesmo tempo em que a Rainha Diaba, pouco a pouco, vai perdendo o seu domínio, vai perdendo suas forças, esse personagem do Nelson Xavier, ele vai cada vez mais ocupando esse espaço que é, né, tomado para si, né, tomado da Rainha Diaba. E, enfim, é um filme. Sim, o Elias está comentando aqui que dá a entender de que todos eles querem o lugar dela. Sim, todos querem o lugar dela, ou todos se sentem desconfortáveis, talvez, com o fato dela ser uma grande liderança isolada, né? E de que essa liderança, se ao mesmo tempo talvez represente muito bem as classes menos favorecidas, né, as minorias, né, é uma personagem trans, né, é uma personagem preta, né, é uma personagem que muito provavelmente veio de uma origem humilde, uma origem pobre, né, e essa personagem também representa ali um certo despotismo, né? Manda e desmanda, não quer muito bem ouvir as pessoas que estão ao redor, ela quer tomar todas as decisões, ela quer centralizar o poder, né, no seu entorno. Então, isso é muito curioso, já que aquilo que faz parte das estratégias do personagem do Nelson Xavier é justamente o contrário, né? Tentar fazer com que o poder chegue a todos, né? Que todo mundo se sinta ali, mais ou menos, dono, né, de suas ações. E essa sedução é curioso, assim, a gente pensar numa relação entre esses dois filmes que estamos analisando hoje, que tem a ver com essa estratégia de sedução, essa noção de você tentar fazer com que uma pessoa mude sua rota, mude sua ideologia, suas perspectivas, a partir de uma figura que faça isso, né? E essa figura sempre prometendo coisas melhores, prometendo um mundo mais justo, né?
mais equilibrado. E, enfim, lá no Zé Zero a gente tem essa figura que é uma figura feminina, que representa talvez uma espécie de espectro, de fantasma, de espírito, de algo sobrenatural, enquanto aqui a gente tem um personagem de carne e osso, que é homem, que é muito safo, que é malandrão e tal, e que faz com que todas essas peças do xadrez pareçam, né, se movimentar a favor dele, né, em benefício dele próprio. Embora ele prometa, né, a todos os envolvidos uma possibilidade de equilíbrio nas suas ações, no seu destino, no fim das contas, o que ele quer é que todas as coisas passem a circundá-lo, né? Todas as bocas pertençam a ele, de que ele se torne o líder, só que ele não deixa isso às claras, como a Rainha Diaba deixa, sabe? Então, isso é muito curioso, porque as pessoas acabam sendo ludibriadas por essa tentativa de autonomia, que a gente sabe que no contexto militar, no contexto de repressão, isso é completamente fajuto, isso é muito pouco plausível, palpável, sabe? Isso só funciona ali enquanto discurso, enquanto uma estratégia política mesmo atribuída a esse personagem. E é um filme que traz, assim, uma condição de encenação que é muito baseada numa minúcia, né? Numa estratégia de apresentar as coisas minuciosamente. Então, na primeira cena eu já mencionei para vocês que a gente tem a apresentação dos personagens, mas não somente isso, a gente vai percebendo pouco a pouco que cada um tem um trejeito próprio, né, particular, cada um se utiliza de gírias, vocabulários também muito singulares, muitas dessas gírias talvez não sejam tão acessíveis para a gente hoje, então a decodificação até se torna um pouco mais complexa por causa disso, porque essas gírias são pronunciadas como se fosse um jogo de palavras, sabe? Um jogo rimado. Parece que há uma escolha muito bem pensada para cada palavra que é dita por esses personagens, e essas palavras são ditas de forma muito orgânica, muito espontânea. Isso eu acho muito curioso no filme. É um filme que traz essas estratégias de controle da encenação e tudo mais, a movimentação da câmera é super fluida, né? O ponto de partida e o ponto de chegada dela também é sempre muito bem definido, né? Tem um momento em que o personagem do Stepan Essessian, que é o Bereco, está discutindo lá com a namorada, que é Odete Lara, né? E a discussão acontece no quarto da personagem da Odete Lara, e a cena é muito demorada, eles brigam, tem uma situação de agressão por parte dele, e aí depois a câmera acompanha essa personagem, vai até um espelho, a gente tem um reflexo dessa personagem, de seu corpo, né, machucado, seu corpo agredido depois daquela situação no quarto, e há toda uma vontade de apresentar pouco a pouco essa espacialidade. Parece que a cada plano a gente está vendo um pouco mais desses espaços sendo revelados. O filme faz esse movimento de apresentação, né, dessas situações cênicas de forma muito ponderada, o que eu acho muito curioso. Assim, o filme ele parece nunca perder as estribeiras, assim, parece sempre muito bem pontuado em suas percepções, em suas intenções, mas ao mesmo tempo, aquilo que traz talvez essa sensação de desbunde venha dos corpos das personagens, né, das várias personagens trans que são representadas no filme, né, da coisa do canto, né, o personagem da Odete Lara é uma cantora de boate, é alguém que está ali transbordando o tempo todo, é alguém que representa esse emocional, então o filme faz essa tentativa de uma apresentação racional desses personagens, desses espaços, né? Tenta também estabelecer uma narrativa que nos apresenta uma certa racionalidade, né, nos seus interesses, nos seus preceitos, mas há uma carga emocional muito forte que toma conta de cada um dos personagens. E isso causa um certo choque na gente, né? Essas personagens, elas parecem que não têm rumo definido, parece que a gente não sabe onde o filme vai chegar, e o filme está tentando mostrar isso de forma muito controlada, né? Então, a gente pode também fazer uma leitura simbólica, uma leitura associativa, que se relaciona com o contexto político da época, né, e que traz, ao mesmo tempo, essa prerrogativa do controle que vem lá de cima, vem de quem gere o país nesse momento,
né, tentando fazer com que todas as coisas sejam muito bem mapeadas, e isso nunca vai ser, de fato, traduzido na população. O povo brasileiro nunca vai se dobrar por completo a essa condição controladora, essa condição de dominação plena, e aí o povo vai reagir, né, essas pessoas vão reagir da forma que conseguirem. Tanto é que no filme, na Rainha Diaba, né, cada uma das personagens vai reagir de uma forma específica, né? Então, se a gente tem todo esse jogo de interesses ali que permeia, né, o contexto narrativo, a gente não tem como colocar todos esses personagens no mesmo balaio, né? Parece que realmente um passo que é dado por um dos personagens vai afetar o outro, que vai ter que reagir de uma forma específica, e isso vai afetar outro grupo, né? Num determinado momento, a gente tem esse personagem do Nelson Xavier coordenando ali algumas situações que vão fazer com que a Rainha Diaba se sinta sem o controle que ela possuía em relação a alguns espaços, e ele vai manipular alguns personagens para que isso aconteça. Um deles é esse que eu mencionei, que é interpretado pelo Stepan Essessian, que é o Bereco, e o Bereco, ele está lá agindo, muitas vezes achando que vai se dar bem, ele é um personagem mais explosivo, né? Numa das cenas ele briga com um companheiro num carro, sai batendo esse companheiro, né, na rua, e precisa ser controlado pelos demais. Então, o tempo todo esse personagem ele está ali representando esse pavio curto, né, essa figura prestes a explodir, e que parece que vai se dar bem com isso. E esse personagem, ele vira uma espécie de escudo, ele é jogado lá no fronte de batalha para realizar algumas ações e se mostrar enquanto um inimigo da diaba, e no fim das contas, esse personagem é praticamente um Zé Ninguém, ele não vai conseguir lucrar nada com essa situação, ele inclusive vai acabar matando, né, a Rainha Diaba no final, mas há uma nova reviravolta, e no fim das contas, né, o filme nos apresenta também, assim como o Zé Zero, uma noção de fracasso. Todos os personagens que ansiaram, né, mudar esse contexto, tomar o poder da diaba, todos esses personagens acabam morrendo, né, acabam sendo assassinados de uma forma ou de outra. Bom, eu acho que o que eu tinha a falar era isso, para a gente abrir aí a conversa. Vamos tentar puxar outras coisas também. Sintam-se à vontade aí para a gente continuar o debate. Quem quer comentar alguma coisa? Tem alguém que comentar? Eu posso. Vou puxar aqui então, Roberto. Assim, você falou sobre diversos pontos, assim, né? A Monete ligou o microfone? Quer falar? Eu liguei, eu falo depois de vocês, tá? Tá. Eu queria. Uma coisa que eu penso, assim, né? Quando a gente olha para esses filmes da mostra, assim, né? Do Bandido, o Hitler, né? O Terceiro Mundo, semana passada, os Monstros Babalu e o Meterango Kid, a gente chega nesses filmes agora, assim, a gente tem esses personagens que o comportamento deles, né, que vem reiterando, é de certa forma, por vezes, condenável, assim, né? Se a gente olhar principalmente para esse filme do Zé Zero ali, que nem o Roberto falou, assim, por vezes parece que é só uma corrupção quando ele chega na cidade. Claro que acho que o capitalismo, né, infere nele, assim, mas aquele ambiente a qual ele já estava não já existia algo de bastante nocivo, né? Tanto que quando ele volta, os próprios familiares já tinham morrido, assim, né? Então, quando vem aquela personagem seduzir, de certa forma, assim, é uma chance porque sabe que ali também existe uma batalha de sobrevivência, assim. E quando ele chega lá nessa cidade que é bombardeada de coisas e as pessoas começam, parece que, às vezes, tomar decisões, né? Pegar o dedo desses trabalhadores assinarem praticamente por eles, né, assim, porque sempre parece uma coisa forçada, naquela impressão digital ali, você vê que várias forças agem sobre ti, e não é quase necessariamente uma corrupção, é quase assim, uma falta de possibilidades, né, quando assim, surge algo, você precisa usar da força, desse jogo de poder para conquistar algo em certa medida, mas isso os faz justamente ter atos desses, de certa forma, condenáveis, assim, né, então, enfim, depois que muitos desses momentos que o Roberto, né, já comentou ali, assim,
que ele consegue esse dinheiro, ele volta, e enfim, a família dele morreu também, quase que não sobra nada por nenhum lugar, ao mesmo tempo que esse personagem, ele já, naquele momento, faliu moralmente, assim, aquele dinheiro quase não serve de nada, sabe? Ele não salva aquelas pessoas que estão lá também, e ao mesmo tempo ele já se tornou essa engrenagem do capitalismo que quase que não deixa alternativa às pessoas a não serem, tornar-se, de certa forma, moralmente condenáveis, assim, né? E o próprio Madame Satã, né, que também, de certa forma, acho que a personagem está nessa posição, que é uma vez que ela precisa resistir, né, por tudo que ela representa, né, o personagem lá do Catitu, ele fala, não, eu não quero ser comandado por uma viada, né, às vezes eu fico lembrando da legenda que diz faggot, nem lembro se é viada que ele fala, mas, então, assim, então ela precisa resistir, né, e quando ela vai resistir, ela até tortura uma pessoa, né? Então, todos, em alguma medida, por vezes, precisam agir de forma, assim, condenável, assim. E eu acho que quase que a provocação que eu quero trazer é justamente, assim, olhar para esses filmes que, de certa forma, esses personagens agem de forma condenável mesmo, né? A gente estava até puxando um pouco da aula que o Roberto deu na última sexta para nós, que é quando a gente precisa olhar para personagens que a gente não gosta ou que eles não representam as ações que a gente deveriam ter, né? Então, tipo, num período como essa ditadura, onde esses personagens justamente agem assim, né? O que esse cinema quase que nos diz, né? Que possibilidade assim, essas pessoas, esses autores trouxeram, assim, em estar lidando com personagens como esses, assim, que essas atitudes e quase que para onde você olha, as pessoas estão, de certa forma, lutando de uma maneira que não é, não sei se posso dizer honrosa, mas de alguma forma aquilo infere ações que são certa brutalidade, assim, certa coisa assim. Então, eu até queria trazer, assim, para todo mundo que sentir a vontade de comentar, assim, como é que é olhar para esses filmes que justamente na representação e a discussão se dá através de quase que uma narrativa toda onde esses personagens precisam se comportar, assim, né? Porque, claro que, assim, filmes como esse estão trazendo, sei lá, de certa forma, por que esses filmes são feitos assim, né? Claro que existe uma ideia, talvez, de denúncia ou de como esses personagens precisavam lidar em meio àquele ambiente, mas O Gianluca acabou Jean, ativando o seu som, André, e não sei se sem querer ou... ou ele não aguentava mais você. palestrei demais, porra. Não, mas enfim, tava acabando, assim, né, de pensar, tipo, nessas representações que justamente jogam com esses personagens nessas situações e onde, que por vezes eles fazem justamente o inverso do que heróis ou personagens mais que seriam espelháveis se comportariam naquelas situações, assim, né? Como que é olhar para isso, assim? Enfim, abrir isso aí, não sei se o Roberto quer falar, a Ivonete também, eu acho que acho que essa amostra, enfim, lidou com filmes que estavam lidando com representações, assim, que sempre ambíguas desses personagens, assim. Posso falar um pouquinho, então? Eu acho curioso e bem perspicaz, né, esse modo como você trouxe aí essa noção de sistemática. Para mim é super importante para a gente entender nossas escolhas, né, relacionadas a esse contexto e para entender o contexto em si. Eu acho que é difícil a gente pensar num contexto que é repressor, que é ditatorial, sem que a gente considere, né, um conjunto de forças que estão atuando ali para fazer com que, né, a sociedade se sinta no cabresto, né, esteja no cabresto. E isso faz parte, concordo com você, faz parte de cada um dos filmes que a gente viu na mostra, cada um à sua medida. Mas isso está lá no Bandido, isso está lá no Hitler, isso está no Meteorango, está nos Monstros de Babalu, perdão, e também nos dois filmes que a gente viu hoje, né? Viu para a discussão de hoje. Essas ações que podem trazer uma repugnância, elas fazem parte de uma condição humana também, né? De um certo primitivismo, de uma certa reação que é muito emocional, né, muito carnal, em função daquilo que está acontecendo. Né? São personagens quase sempre que pertencem a classes
trabalhadoras, classes populares, são pessoas que têm que ralar muito para pagarem suas contas no fim do mês. Então, isso também implica num modo de olhar para o mundo, num modo de lidar com essas situações. E é curioso como cada filme constrói para si um microcosmo, né, específico. A gente tem lá no Rainha Diabo um microcosmo que é muito ligado ao subúrbio carioca, né, uma certa malandragem no gestual, né, um certo jeito de passar a perna no outro, assim, uma certa tentativa de se sentir mais confiante, se dando bem na vida. Então, isso tem a ver com esses personagens, mas tem a ver também com essa sistemática. Já no Zé Zero, a gente tem esse personagem que sai do campo para a cidade grande, e que isso, por si só, já nos causa um choque, já causa para ele também um certo deslocamento, uma desorientação. Então, se o filme vai ser todo mapeado, né, permeado por uma desorientação entre imagem e som, isso se assemelha, isso dialoga com a experiência do protagonista. É um protagonista ali que não sabe muito bem por onde anda, não sabe qual passo pode dar diante daquela situação, daquele contexto, e que está sendo controlado, né, está sendo gerido, regido, mesmo que não perceba. Mesmo a ilusão dele de tentar mudar de vida é uma ilusão mapeada, controlada, né? Mesmo a vontade dele de ganhar na loteria, que é algo que parece inimaginável, é um fator que é permeado por essa indicação sistemática. Para o pobre, é a única forma que ele tem de mudar de vida, não existe outra condição, não é dada a ele outra oportunidade. No Rainha Diabo, esses personagens eles só vão conseguir mudar de vida, pelo menos na cabeça deles, né, na concepção deles, lidando com essa experiência que eles estão vivendo, só quando a Rainha Diaba for destituída do poder. Só quando esse poder, entre aspas, pertencer ao povo, e é essa ilusão que é vendida a eles e que isso também tem a ver com a sistemática. Então, é difícil a gente não conseguir colocar esse contexto em foco, né, cada um desses contextos em voga, né, porque eles são muito fundamentais para que a gente entenda o posicionamento, as ações de cada um dos personagens. Então, se hoje em dia deve causar, eu acredito sim, até levanto essa discussão para vocês, eu acredito que a cena de estupro do Zé Zero talvez tenha causado em vocês uma certa noção de asco, de repugnância, né, de repulsa aquilo, né, e eu não sei como cada um lidou com isso, mas eu acho que isso está lá, de certa forma, para provocar, isso está lá porque lida com esse desconforto dos corpos, isso lida com o desconforto, com o deslocamento do povo, então não é só uma cena gratuita de estupro, é um estupro sendo trabalhado, sendo representado com muito cuidado e também com uma fundamentação muito grande. Mesma coisa na cena de agressão, né, feminina no Rainha Diaba, quando o Stepan bate na Odete Lara. Então, isso também está lá para representar esse contexto. Não dá para representar esse contexto, pelo menos de acordo com esse universo criado, de forma agridoce. Não é assim. Então, se cada personagem olha para o horizonte e almeja um desbunde, almeja o deboche como ponto de chegada, no fim das contas, a vida não oferece isso a eles, essa possibilidade de perseguir um caminho que seja completamente fluido. Eles precisam se utilizar de estratégias para que eles sobrevivam diante desse contexto. Eu acho que é por aí. Eu acho que grande parte das ações tem a ver com essa noção de sobrevivência. Ivonete queria falar também. Pode falar aí. Queria ouvir também daqui a pouco o Breno, se ele quiser colocar alguma coisa, que, enfim, eu acho que vai ser bacana, assim, esse olhar que não está aqui ligado ao FPEL, enfim, ligado às aulas que a gente está tendo, a mostra em si, eu acho que vai ser bacana também essa extensão do olhar. Pode ser eu? Ou vai o Breno? Eu tenho umas notas aqui, assim, mais esparsas, eu talvez possa lançar tudo isso e depois, se alguém quiser comentar, pode ser? Pode? Pode ser. Eu revi o filme ontem, eu fazia muito tempo que eu não tinha visto, eu até cheguei a votar nele na lista da Bracine dos 100 melhores curtas, porque ele entra como um curta, né, 30 minutos, e ele ficou em 18º lugar na lista, entre 100 filmes, é um lugar muito bom, né, mas eu tinha até votado nele
mas não tinha revisto. Eu revi agora ontem, e é impressionante, assim, o que foi esse filme, né? Não poderia realmente ter sido lançado comercialmente naquela época, de jeito nenhum, e é claro que o Candeias, ele tinha sempre, eu acho isso presente, que ele não seria lançado, não tem como, até mesmo por essa metragem, né, ele não teria lugar comercial em lugar nenhum, né, sendo 30 minutos. Mas eu anotei umas coisinhas assim. Bom, a trilha sonora já chama atenção de cara, aquela coisa incidental ali nos créditos, é super moderna, é sofisticada. Aí eu fiz uma relação aqui, se não for forçar muito, que eu vi um pouco do Aurora, do Murnau, principalmente no início do filme, né? Porque é uma mulher da cidade que seduz o cara lá do ambiente rural, né, e fala maravilhas da cidade e o convence a largar a família pelo sonho da cidade. E lá na cidade, claro que tudo é da nação, então tem esse ponto, né, de conexão aí com o Murnau. Inclusive o filme ele é parcialmente mudo também, e aí entram aquelas cartelas brancas, o que é aquilo, né, que não tem texto nenhum, mas são cartelas brancas. Uma outra coisa que eu anotei, bom, sobre a estrutura precária, né, todos os filmes da Boca eram assim, e eles não usavam atores profissionais justamente por falta de dinheiro, e era muito comum naquele entorno ali, muitos filmes, eles usavam as moças que faziam ponto ali no entorno da Boca. Então, muitas dessas mulheres que aparecem nesses filmes são prostitutas mesmo, porque elas, inclusive, tinham, né, um despudor de se despir na frente da câmera e tal. Então, a gente tem que pensar também nesse contexto de estrutura de produção. Notei também que ele é um documento, né? Claro, todo filme é um documento, mas ele é um documento também no sentido documental, de trabalhar o real ali acontecendo. Me fez lembrar o Pindorama, do Jabor, né? Mas o Pindorama acho que é um pouco anterior, né? Acho que é de 71, mas ele acaba sendo datado, né, pelas questões comportamentais. Um estupro, como é filmado ali, hoje não teria a menor chance, né, porque a própria exposição do corpo, né, de uma mulher como foi ali, hoje o cinema viria abaixo, né, a equipe do filme não permitiria isso, porque era de um machismo atroz, né, quer dizer, a mulher aparece em todas as posições nua, mas o homem sequer tira a calça. Daí já tem um grande problema, mas a gente tem que pensar que é um filme datado nesse sentido. O final, né, eu até escrevi ali, achei, nossa, o final é um chute tudo, né? Tu não espera um troço desses. E também, mais uma vez, reforça a ideia de que o Candeias não tinha a menor intenção de fazer o filme passar pela censura, com um final desses não tem como, né? Queria chamar a atenção o Roberto comentou algumas coisas da loteria esportiva, daquele ambiente da ditadura, né, de vender a felicidade para as pessoas, que era uma forma de engambelar as pessoas. E o papel do Silvio Santos com o Baú da Felicidade é muito importante para esse contexto, ele ilustra muito aquele momento, e claro, né, considerando que o próprio Silvio Santos continua fazendo a mesma coisa hoje, só que ele perdeu espaço para outros tipos de engambelação, né, mas ele teve um papel de parceria, digamos, nesse teatro armado pelos militares, que foi assim, super importante, porque as pessoas, e eu tenho uma leve lembrança disso, eu era criança e tal, mas eu me lembro de todo mundo comprava o tal do negócio do Baú da Felicidade, porque o Silvio Santos, ele tinha uma estratégia lá que era assim, a pessoa ganhava sempre alguma coisa, ela
ela não ficava rica e tal, porque a maior parte do dinheiro, é óbvio, ficava com o Silvio Santos, mas ele dava um jeito de sempre premiar com alguma coisinha. Então, as pessoas recebiam objetos, recebiam cobertores, eu me lembro da ideia de cobertor, e todas as cidades tinham um ponto de distribuição, eram lojas que distribuíam esses prêmios do Baú da Felicidade. Então, esse era o grande... As pessoas se entretinham com isso, né, e buscavam uma certa felicidade através disso. Então, acho que o Silvio Santos tem um papel nesse filme muito crítico, né, a visão crítica do diretor em relação ao Silvio Santos, que eu acho que daria um artigo só nessa participação dele. Uma outra coisa que eu me lembro que o Jean-Claude, mas aí fica, essa pergunta podia fazer para o Kleber e tal, não sei se isso aqui, se o Jean-Claude manteria essa opinião dele, mas o Jean-Claude disse uma vez que o Burlan seria o herdeiro do Candeias, talvez os primeiros filmes do Burlan, não sei. E aí, por último, só uma anotação também, a partir do que... eu acho que foi o André que falou algumas coisas em relação ao perfil do personagem proletário, como que ele se dá, o operário no cinema. O operário no cinema sempre é visto como um sujeito magnânimo, né, o herói, nessa visão humanista, socialista, e principalmente, claro, tudo surgindo muito a partir do neorrealismo, como o neorrealismo pintou o pobre no cinema, o operário no cinema, e aí ele vem e mostra um sujeito que não pode ser tido como um herói. Ele é filho da puta também, ele estupra também, tu pode até encontrar 1000 razões para ele fazer isso, mas ele é filho da puta também. Tem um diretor italiano que chutou o balde nesse sentido, que foi o Ettore Scola com o Feios, Sujos e Malvados. É claro que ele faz isso, né, de uma maneira muito mais elegante, muito mais, né, não é um cinema marginal, é um cinema mainstream italiano, mas o Scola já fez isso, né, de quebrar, e ele sofreu muita patrulha, né, do pessoal de esquerda, porque onde é que já se viu, né, colocar o pobre como um filho da puta, né, não pode. E aí eu acho que o Candeias também chuta o balde nesse sentido. Então, como eu disse, são anotações esparsas, eu fui para vários lados, porque eu fui vendo o filme, e nessa maneira nova de ver filmes, né, que a gente fica podendo anotar, né, porque no escurinho do cinema a gente também anotava, mas depois não entendia nada, eu pelo menos não entendia nada da minha letra, agora eu escrevo no computador, eu posso entender, mas queria também, né, elogiar a escolha dos filmes, que é muito, muito bom ver e rever, né, um cinema que já era marginal na época, né, e hoje mais ainda, então era isso. Maravilha, Ivonete. Eu super concordo em relação a essa figura de representação do povo com mais nuances, né, que vai aparecer. Eu acho que não só no Zé Zero, mas eu acredito que, eu diria que na obra do Candeias como um todo, talvez não lembre de um filme em que a gente não tenha esse personagem que é ao mesmo tempo, alguém que traduz ou tenta traduzir essa essência popular mais genuína, né, mais bondosa, mais cooptada pelo sistema, e também alguém cujas ações não são totalmente passíveis de empatia, de aceitação por parte do público. Isso que eu acho bem curioso, e isso vem justamente daquela figura que, nesse contexto da produção cinematográfica brasileira dos anos 60 e 70, é a que talvez mais represente mesmo, né, mais esteja ligada, enquanto processo de formação, às classes populares. O Candeias permitia muito isso. E essa crítica ele faz de um lugar que ele conhece muito bem. Verdade, sem dúvida. A gente vê o quanto que é importante, né, essa sensibilidade do olhar dele em relação às experiências que viveu ao longo da vida e o quanto que ele conseguiu trazer disso para o cinema. Maravilhão, concordo. Bacana você ter conseguido anotar coisas tão concisas e ao mesmo tempo cheias de significação para a gente poder discutir. Acho que o Breno voltou, ele tinha caído, mas está aí de volta. Fica à vontade, Breno, para papear conosco.
Eu não sei se o Breno tá aí ainda, se caiu, travou, né? Travou Não, aqui também. tranquilo. Pois é, a minha internet, minha conexão aqui tá horrível, então eu nem tô conseguindo visualizar direito vocês. E acho que a gravação também vai ficar corrompida por causa disso, né? Já que meu computador aqui que tá gravando a conversa nossa. Mas podem ficar à vontade aí, vamos seguir o baile, e o Breno, quando quiser, participa também. Um pouco, vou tentar não estender muito. Acho que o Breno conseguiu falar aí. Vou fechar Ah, meu massa. computador. Travou, Breno, pelo menos pra mim, eu não tô conseguindo te ouvir. Eu não sei se vocês estão ouvindo o Breno, gente, aí, ou só eu? Aqui Todo também. mundo tá. Não, tranquilo, tranquilo, Breno. Não sei exatamente, mas acho que talvez a alternativa fosse colocar no chat, não sei, talvez por texto, né? Esses comentários, e a gente vai lendo e vai comentando também. Também não sei se ele tá nos ouvindo também, então, enfim, se quiser dar um Ah, aceno, porque a gente pode estar falando e como tá tudo travado, enfim. é verdade. Alguém manda aí pro Breno no chat, alguém. Não sei, deixa eu mandar aqui, acho que eu consigo mandar. Avisá-lo, né? Pra ele não ficar falando, achando que a gente tá ignorando ele. Não é isso não, Breno. É, realmente a gente não tá conseguindo ouvir aqui. Mas a conexão aqui também tá horrível, então, caso vocês não consigam me ouvir, é por causa disso. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Deixar o gancho aí, Rubens? Não, vou comentar enquanto o Breno saiu, se ele voltar, daí eu passo a palavra para ele, sem galho. Cara, uma coisa que me chama muita atenção, assim, e que eu acho que está em volta bastante na fala da Ivonete e do Roberto, é um caráter que eu acho que os dois filmes carregam, e daí, enfim, queria saber se vocês concordam, se vocês olham isso, que é um caráter fabular, assim. E eu acho que tem, tanto no Rainha Diaba quanto no Zezero, tem uma carga fabular da perda da inocência, assim. No personagem do Zezero, que é um personagem que acredita que na cidade existe a possibilidade de remuneração, de trabalho, possibilidade do sonho. Aquela personagem, assim, por muitas vezes, muitas das leituras que se faz do filme é que ela é uma fada, assim, alguém encantatório que vai atrás dele, assim, alguém de caráter meramente fabular, assim, esse elemento, que vai atrás daquele trabalhador no campo para vender, assim, quase que publicitariamente para ele uma visão de uma vida melhor na cidade, assim. E eu acho que enfim, esse personagem vai à cidade, a gente entende o que acontece com ele ali, ele percebe como é a realidade nesse meio, percebe que nesse meio também tem sofrimento, também tem trabalho duro, também tem, enfim, que aquilo não era um sonho a se realizar, apesar de no final ele ganhar na loteria, ele passa por N mil perrengues, assim, e mudanças da personalidade dele, assim. E no Rainha Diaba, eu acho que no personagem do Bereco tem muito uma relação de perda da inocência também, assim. É um personagem que é quase um pivete, assim, alguém muito mais novo que o personagem do Nelson Xavier, muito mais novo que a Rainha Diaba, e que a partir do momento em que ele começa a fazer roubos, a exercer essa vida criminal, ele tem um determinado momento do filme que ele até tem a ideia de falar que ele vai ser o novo rei do pedaço, assim, ele fala para o personagem da Odete Lara, assim, que agora que ele tem um berro, ninguém pode vencer ele, assim, ou algo do tipo. E, enfim, ele acaba sendo estropiado de tiro por todos os outros que estavam ali naquela condição, naquela situação, muito antes dele, e ele percebe, enfim, acaba podendo perceber na própria pele, assim, como que é essa realidade e o que isso acarreta, assim. Eu não sei se vocês concordam com isso, não sei se vocês veem dessa mesma forma, mas eu acho que é muito interessante, assim, como esses dois filmes se cruzam por isso, por personagens que querem melhorar de vida,
personagens que querem sair do lugar onde eles estão e que, no fim das contas, eles acabam, os dois, assim, tanto o Bereco quanto o personagem do Zezero, acabam de frente para a morte, assim. Um acaba morto, totalmente estropiado, e o outro acaba perdendo a família, assim. A gente não sabe exatamente por quê, mas a inocência que eles tinham de acreditar que eles poderiam chegar a algum lugar é totalmente desmazelada, assim, em frente a eles. Não sei se o pessoal que está ouvindo também concorda, mas queria ouvir mais sobre isso, assim. Isso aí, valeu. Laura e André querem comentar alguma coisa a respeito? Tranquilo? Não, eu super concordo. Eu percebo no personagem do Bereco realmente essa noção de perda da inocência, né? Alguém que acha que vai conseguir mudar de vida muito facilmente, alguém que parece ali confortável com a tensão, com esse ambiente, né, conflituoso que se estabelece ao seu redor, e por mais que ele se sinta, né, totalmente poderoso, totalmente consciente, pelo menos ele se sente consciente das suas ações, no fim das contas, essas ações são transfiguradas, né, pelo próprio contexto. Né? Então, sempre, eu acho que a lógica do filme, assim, básica do Rainha Diaba, é mostrar que sempre vai ter alguém mais esperto que você. Sempre vai ter alguém ali, nesse contexto, diante dessa sistemática, que vai se utilizar de ferramentas para passar a perna e conseguir, né, um lugar melhor, mais destacado na vida. E é um filme cheio de lábia e astúcia. Sim, sim, eu percebo assim, como se cada um desses personagens fossem peões, assim, sendo operados, sendo girados, né, por um contexto mais dominador. Então, esses personagens acham que têm prevalência sobre suas ações, mas, no fim das contas, eles não têm, não possuem, né? Me fascina muito, né, essa leitura, essa possibilidade de entender cada um desses personagens não como tipos específicos. Não tem o tipo do malandro, o tipo do dominador, o tipo do que vai mudar de vida, o tipo do espertalhão que é do interior, o tipo do inocente que é do interior, como grande parte das narrativas que se utilizam desses mecanismos, né, de reviravolta, fazem por uma questão básica, né, de controle narrativo. Eu acho que esses personagens todos estão dentro de um mesmo contexto, dentro de uma mesma sistemática, e cada um vai realizar ações muito particulares como mote de sobrevivência. Então, no fim das contas, o que eles precisam é viver. Eles querem mudar de patamar, mas antes disso eles precisam estar vivos. E aí, no final, o que o filme nos traz é que cada um desses personagens vai fracassar justamente porque não vai conseguir sobreviver. Pode até tomar conta da boca, pode até ficar rico do dia para a noite, pode até conseguir roubar posto de gasolina, mas, no fim das contas, sempre vai acontecer algo, né, uma espécie de construção cíclica que vai levar esses personagens à bancarrota. E no Zezero, né, assim, a gente já tem uma perspectiva que é um pouco mais fabular, né, que já está lá, já está no cerne do filme. Né? Essa personagem, e eu concordo com a Ivonete com a associação que ela faz ao Aurora do Murnau, né, sim, tem essa coisa da figura feminina sedutora que leva alguém do campo para a cidade grande. Só que aqui eu acho que é mais curioso, assim, em certa medida, é que essa personagem feminina, ela é fantasmática, né? Ela é muito pouco plausível, né? Alguém que está lá vestida com rolos de filme, né? Alguém que tem uma sobrancelha delineada e a outra não, enfim, ela é o cinema, isso, ela é a ilusão do próprio cinema. Eu percebo assim também. Eu acho que é uma boa definição essa que a Ivonete trouxe, assim, de ver essa personagem como uma representação cinematográfica que está fazendo com que a vida desse protagonista mude de rumo, né, se torne ainda mais cinematográfica, né, e isso vai gerar uma série de situações que também não são completamente capitaneadas por esse personagem. Ele vai ser massa de manobra, ele vai ser um operário na cidade grande.
Só que ele não vai ser o operário lá do João Batista de Andrade, né? Não vai ser o operário do Denoir de Oliveira, né? No Baiano Fantasma, do Denoir, e no Homem que Virou o Suco, do João, assim, que são personagens migrantes que saem de regiões, né, mais ermas do país e vão para São Paulo, e lá eles acabam sendo moídos por essa prática, né, voraz do capital, assim, de colocar esses personagens sem qualquer tipo de subterfúgio. No caso do Zé Zero, esse personagem tem subterfúgios. Inclusive, são esses subterfúgios que fazem com que ele ache que tem alguma autonomia sobre o que está fazendo. E isso eu acho bem bacana, porque eu acho que as camadas, as dimensões vão sendo povoadas a partir do momento em que a gente vai vendo esse personagem agindo de uma forma diferente. Então, se a gente tem uma empatia mínima com ele, tá, é um cara que está querendo mudar de vida. Aí, corta, depois daquela cena dele com a fantasma no primeiro momento, corta para os olhos, né, para os olhares de cada um dos seus familiares, trazendo uma certa reprovação em relação àquela ação. Então, aí já cai por terra essa complacência, né, essa noção de que é um personagemzinho querendo ganhar a vida numa cidade maior e que vai ser moído pelo capital. Não é só isso. É um personagem que também, né, está ali dentro de uma sistemática que às vezes vai fazer com que ele haja de forma não totalmente aceitável. Querem comentar aí mais coisas? Vamos lá, vamos seguir hoje. A Ivonete lançou uma pergunta que eu achei bem interessante. Ela perguntou por que a gente acha que ele é punido no final. André, Lauren, vocês querem responder? Enfim, Roberto? Ou... eu ia pensar na resposta ainda, gente, mas enfim. Eu não sei, eu acho que é sempre assim, muito difícil tentar dimensionar as intenções de quem faz o filme, assim. Em certa medida também acho que eu tento não me preocupar necessariamente com isso, assim. Mas, pessoalmente, eu acho que ele é um filme meio devastador, assim, e eu acho que se o final tivesse qualquer outro desfecho, se aquele personagem vencesse ou, sei lá, conseguisse, digamos, se dar bem, assim, dentro daquele contexto, eu acho que todo esse caráter devastador, ele iria embora, assim. Eu acho que seria uma fábula de final feliz, assim. Que é exatamente o contrário do que ele é. E eu acho que esse final reitera muito uma condição que o dinheiro, que o capital, que isso que a gente está buscando na cidade grande, assim, tem. Que é uma questão meio devastadora, assim, uma questão meio de comprovar que esse ambiente é tóxico, seja você voltando para sua casa no campo, seja você indo para a cidade trabalhar, assim, e quando a personagem da fada chega para vender para o Zé-Zero essa ida para a cidade, eu acho que é essa visão de cinema, que a própria Ivonete falou, assim, que a gente tem. A gente tem a visão de que a cidade é o cinema, de que na cidade tem, enfim, os grandes astros, as grandes estrelas, a possibilidade de virar na loteria, de melhorar a vida, assim. E eu acho que se o final fosse feliz, ele talvez fosse um pouco condizente com essa condição, assim. Ele talvez reiterasse que isso é verdade. E o que o filme faz, eu acho que é justamente o gesto total contrário, assim. Falar que todo o dinheiro que você ganhou, você pode enfiar no cu, porque você não tem mais, assim, sua razão, talvez, de viver, de existir, assim. Não sei se vocês concordam também, acho que pegou de surpresa, acho uma pergunta interessante, mas Não, sim, de primeira mão eu leria dessa forma. Eu acredito que é por aí, assim. Eu tenho só me lembrem bem, eu acho que mais pra cena final, quando ele recebe a notícia, ele tá meio que aquele estupro, ele para se masturbar, né? É algo assim, não é? Né? Tá, então tô lembrando bem. Então, eu acho que é isso, né? Essa conquista e a qual ele acha que vai lhe dar um prazer próprio, porque eu acho que é isso. E meio tudo aquilo onde, sei lá, esse dinheiro, esse capitalismo quase que, de certa forma, corrompe todo mundo, assim, e ele move as pessoas nessa classe quase que hierárquica que ele dá, né? Aonde se chega isso, que acha que se vai ter um alto prazer, assim, ali você já está meio que podre em si próprio,
sabe? Assim, é como se, ao mesmo tempo que aquelas pessoas estão se matando para conseguir algo, assim, ao mesmo tempo que você chega lá, você já está corrompido, assim, né? E essa satisfação própria, ela quase não pode ser compartilhada. Eu acho que ele se encontra em nada, assim. Então, tudo que ele conquista quase que já não faz mais sentido, porque não sobra e, ao mesmo tempo, ele, enfim, é quase que já estivesse podre já, assim, né? Então, a única coisa que lhe resta é aquilo que ele conquistou e enfiar no cu, porque não há quase que mais o que se fazer, assim, né? Então, é quase como se, dizendo, acho que talvez o Candês, que o momento em que você alcança aquilo que, de certa forma, esse capitalismo te impele, essa selvageria, a hora que você alcança, você já era, né? Porque, enfim, até ali... porque, de novo, né, tem aquela relação, acho que, dos dois estupros, de alguma forma, assim, o primeiro tem um envolvimento com o dinheiro, o segundo não. Então, é quase que aquela selvageria já aumenta cada vez mais, né? Cada vez como se esse personagem tornasse pior até que ele consegue, né? Isso, assim. Então, é quase que aquele momento já não existe quase que mais volta para ele, assim. Eu vejo, assim, não sei como é que vocês veem também. É quase que, de certa forma, uma derrocada desse personagem, quase que é o inferno, e quando ele consegue aquilo que ele quer, não lhe sobra mais nada. Enfim, não sei o que a Ivonete também acha, como é que ela vê, assim, esse final. O Rubens falou também, se fosse do contrário, poderia passar uma ideia totalmente diferente. Elias falou em Paradoxo do Desejo. Se você quiser abrir o microfone para comentar, Elias, fica à vontade. Ou, enfim, escrever. Tem um final que estão debochado. Debochado. Concordo. O que é debochado é demais, né? Assim, a gente realmente não espera que vai terminar daquela forma, que o cara vai chegar lá, vai encontrar esse fantasma vai mandar ele enfiar o dinheiro no cu. Mas tem uma coisa que hoje eu percebo sendo mais bem debatida pelas ciências sociais, pela antropologia, e que talvez em outras épocas não fizesse parte aí desse horizonte de percepções a respeito, né, dos aspectos econômicos, né, é que há uma distinção, hoje em dia, cada vez mais evidente entre pertencimento de classe e relação com a renda, né, como se cada coisa, né, tivesse uma prerrogativa própria e não se cruzasse. E eu acho que o filme faz, de certa forma, essa reflexão, faz esse exercício, né, de olhar para esse personagem como uma figura de impossibilidade de mudança de classe. Por mais que ele fique rico, por mais que ele alcance esse sonho, por mais que ele tenha prazer, por mais que ele seja o novo Silvio Santos, né, que era um camelô e que virou uma das figuras mais ricas do país, figuras como ele não vão mudar de classe, podem ter uma nova renda, uma renda mais volumosa, mais robusta, mas vão preservar consigo algumas atitudes que fazem parte de suas experiências de vida, de suas formações. Eu acho que também tem um pouco disso, não sei se isso seria a grande resposta para a questão que a Ivonete colocou, mas eu acho que, de certa forma, o Candeias também olha para esses personagens dele dessa maneira, né, de que há ali vários pontos de sedução que vão surgir no mundo, mas esses personagens vão carregar consigo uma essência muito particular, muito própria. Não sei, a Ivonete comentou, deixa eu ler aqui, sobre a masturbação, ele usa algumas imagens para se citar, uma delas é a da esposa, bem verossímil. Eu acho isso bem interessante mesmo, né, assim, de que no começo do filme a gente tem uma representação dessa esposa como um ponto de fuga, né, como se ele estivesse fugindo dos compromissos familiares dele, da vida conjugal, para aproveitar a vida na capital, para ser finalmente bem-sucedido, e aí quando ele se excita, ele retorna a essa imagem inicial, essa imagem, né, ligada ao cristianismo, como você está falando, a família, o cristianismo, sim, Agora eu não sei se realmente eu penso no encaixe desse personagem como um personagem determinista, né? Como se a moral do filme fosse esse cara devia ter permanecido com a esposa, vivido aquela vidinha
simples do interior. Eu não vejo assim porque as ações dele já são brutais desde o começo. Ele tem uma pulsão mais animalesca desde que ele surge em cena, né? E isso eu acho bacana, assim, quando há excitação, a imagem da esposa vai criar essa relação com a vida a dois, né? A vida cristã, a vida familiar bem articulada. Eu acho e isso eu acho mais do que comprova essa complexidade do filme, né? Comprova que não é um filme tão simples, tão bem encaixotado, assim, nas suas escolhas narrativas estéticas. Legal, legal. Bacana essa questão. Eu queria levantar um ponto aqui. Quiser Ah, mais? A Lauren abriu ali, não? Eu ia puxar o papo mais pro Rainha de Aba, mas se vocês vai fundo, querem Lauren. O meu continuar PC travou, acho que umas 3 comentando. pessoas falaram junto comigo. Desculpa. Não, tudo bem. Então eu queria puxar o papo mais para outro filme. Uma coisa que eu também acho interessante é a construção do mundo inconfundível ali, como o Roberto geralmente fala nas aulas de roteiro, né? Daquele universo. Eu acho que ali a questão dos cenários, as cores, a trilha musical, os próprios personagens, como o Roberto falou, parece que eles falam em um próprio dialeto ali, né? Numa linguagem muito própria, muito cheia de gírias. O modo como eles falam, como eles se vestem, acho que todo um conjunto desses contribui muito para a construção desse universo ali, e que traz essa marginalidade, mas não de uma marginalidade tão com caráter soturno, sabe? Ele traz de uma maneira muito brasileira, muito viva, muito colorida. É um ambiente de forte estilização ali, claro, mas que eu acho que está muito ligada também ao imaginário popular brasileiro, né? De uma relação com o burlesco, com os subúrbios. E, por exemplo, essa estilização a gente consegue perceber nos outros filmes da mostra, mas geralmente ela está ligada muito com uma relação do estrangeiro, né? Por exemplo, os personagens de Hitler Terceiro Mundo e também do Meteorango Kid, eles fazem muitas referências assim a personagens icônicos estrangeiros de outras culturas. Tem ali aquele samurai estranho, bizarro no Hitler Terceiro Mundo. Acho que a própria caricatura do Hitler ali e aquele personagem do Quarteto Fantástico, o Coiso, são personagens de outras culturas do estrangeiro, mas que são trazidas para o nosso contexto de terceiro mundo, né, de subdesenvolvimento. Ali no Meteorango Kind também, com o Batman e o Tarzan, ele faz referências a esses personagens. Então, eu acho interessante de ver, assim, nos filmes dessa mostra, nos filmes desse período, que coisas que os conectam, por exemplo, como essa questão da estilização, eles também os diferem muito, sabe? E acho que por mais que a gente tente unir muito eles, trazer essas características em comum desse cinema dito marginal, né, chamado muitas vezes por esse rótulo, acho que cada filme tem a sua particularidade, né, a sua singularidade, tem as suas diferenças, e eu acho muito rico ver as diferenças desses filmes nessa mostra, assim, sabe? Para entender esse cinema marginal, porque, afinal de contas, esse cinema marginal não foi um movimento homogêneo, né? Então, acho que é importante ver essas diferenças, o modo como cada filme lida de uma maneira diferente com o contexto social e político, da maneira como traz os seus personagens, as suas narrativas. Acho que o próprio uso do audiovisual, né, na experimentação de linguagem, do uso da imagem, da dessincronização do som, acho que é importante também, agora que a gente está nesse finzinho de mostra, né, perceber essas coisas que, por mais que tem muitas coisas que os conectem, essas diferenças entre eles tendem a somar muito quando a gente pensa cinema marginal, assim. E não sei o que vocês pensam sobre isso, sobre
essas várias coisas, essas diferenças que esses filmes trazem. Eu acho sua leitura excelente, Lauren. Enfim, eu acho que você conseguiu pontuar filme a filme, assim, as características que lidam com essa noção de incorporação de elementos das culturas dominantes ou dos meios de comunicação de massa, né? E eu acho que isso representa bastante esse contexto, né? Assim, e no Zé Zero a gente tem uma grande fissura nesse sentido. Porque se lá nos outros filmes, esses mecanismos, essas ferramentas de representação, né, dos meios de comunicação, da cultura de massa, eles estão ali, de certa forma, já alinhados ao cotidiano, já é um troço incontornável. No Zé Zero, a gente tem um distanciamento, isso é apresentado de forma distoante, né? Então, o personagem ele tem acesso a essas informações televisivas, essas figuras populares, como Pelé, o Rivelino, o Chacrinha, o Silvio Santos, a partir do momento em que ele tem contato com esse cinema, né, esse cinema simbólico que é representado pela personagem do fantasma. E esse personagem ele está tendo um primeiro ponto de inserção dentro desse contexto da cidade grande, esse contexto da comunicação de massa, né? Então ele sabe muito pouco lidar com isso. E eu acho que aqui a gente tem já um posicionamento um pouco mais crítico, né, do que nos outros filmes. Em todos os outros a gente já tem isso muito bem incorporado, né, dentro de um cotidiano. Aqui a gente tem, no Zé Zero a gente tem alguns pontos de dissonância muito bem estabelecidos ali. Em relação à coisa do marginal, também outra coisa bacana da gente pensar é que, embora a gente tenha feito um recorte que traga, né, o submundo como ponto de representação central, o desbunde como quase sempre ponto de chegada, o escárnio como forma de reação, de contraposição às instituições dominantes, a gente tem aqui formas de produção também diferentes, principalmente na sessão de hoje. Como a Ivonete bem frisou, né, bem pontuou, ponderou lá atrás, o Zé Zero é um filme feito com pouquíssimos recursos, né, e isso também vai orientar ali as escolhas estéticas que o filme lança a mão. E já o Rainha Diabo é um filme feito num outro contexto, é um filme feito no Rio de Janeiro, né, a Boca do Lixo fica em São Paulo, grande parte daquilo que a gente compreende como cinema marginal foi produzido dentro de um contexto paulistano, né, e aqui no Rainha Diabo a gente tem um tipo de relação com os meios de produção que é um pouco diferente, mas que também pode ser pensado dentro do desbunde, que é o foco da mostra, né. Então, assim, a gente teve lá um filme feito num contexto baiano, né, que foi o Meteorango Kid. A gente teve alguns filmes, né, a maior parte dos filmes feitos em São Paulo, principalmente dentro de um contexto da Boca do Lixo, né, é um contexto muito independente, né, um contexto que arcava com os próprios custos de produção, e aqui a gente já tem um filme que, de certa forma, já faz ali um movimento mais bem alinhado. O Odete Lara já era uma estrela, né, assim, o Nelson Xavier logo depois explode, também passa a ser uma figura recorrente em muitos filmes feitos nos anos 70. E o corpo dela não foi abusado como em Candeias, exatamente. Eu acho que também isso diz muito sobre como essas ações são representadas. Então, eu acho que, por exemplo, se a gente comparar lá a cena da agressão / abuso com o Stepan e a Odete Lara no Rainha Diaba e a cena do estupro no Zé Zero, a gente tem formas diferentes de lidar com esses corpos, e isso também tem a ver com essas características de produção e com essas escolhas estéticas, com os procedimentos de realização desses filmes. Eu acho que isso diz muito também sobre essa variedade, né, de posturas, de características que povoam esse período, porque também me incomoda muito, às vezes, quando alguns críticos, alguns pesquisadores resolvem colocar tudo no mesmo balaio, né? Eu falei um pouco sobre isso lá no debate que eu palestrei, né, que eu fiquei mais como
figura comentarista, né, dos filmes, que foi o debate sobre o bandido e o Hitler, eu falei um pouco sobre isso, assim, que no fim das contas, por mais que a gente tenha um contexto de produção ali no fim dos anos 60, que é considerado por muita gente como o cinema marginal, o cinema que se contrapunha ao cinema novo, né, essa totalização de um personagem que possa representar o povo, possa ser metonímia da nação, por mais que a gente tenha isso, a gente também tem pontos de conexão. E assim como nos anos 70, a gente vai ter filmes brasileiros que têm características tão singulares, como é o caso do Rainha de Aba, que dificilmente vão fazer com que a gente consiga situá-lo ali dentro de um eixo de produção específico, né? E é isso, a carreira de grande parte dos cineastas, tanto ligados ao cinema marginal quanto ao cinema novo, vão se modificar bastante. O Glauber, por exemplo, passa a fazer filmes em várias partes do mundo, né? O Nelson Pereira passa a lidar cada vez mais com a religiosidade, perdão, de matriz afro, né? De matrizes africanas. O Arnaldo Jabor começa cada vez mais a olhar para a classe média e a história do Brasil, mas de uma forma, digamos assim, mais experimental, né? Então, enfim, a gente tem variações dentro desse contexto. Eu acho bacana você ter trazido isso, porque no fim das contas, eu acho que ajuda a gente a pensar melhor sobre cada filme, né? Ajuda a delinear o que cada filme representa e traz enquanto característica estética própria. Só, eu acho que, né, trazendo essas provocações da Laura, assim, o que eu acho que é bem, sei lá, valioso de ler esses filmes, né, que nem a gente contextualizou, o Roberto contextualizou muito bem, esses filmes que foram feitos nesse momento repressivo, assim, como eles se articularam sempre de maneiras diferentes, em níveis de produção diferentes, né, se a gente vai falar do Agripino, que teria quase que filmado o Hitler Terceiro Mundo com película roubada, né, e até acho que a gente estava falando hoje mais cedo com a Laura, né, ela traz a gente que o Candeias, né, aquele som é justamente porque ele não tinha tanto recurso para estar trabalhando uma dublagem, então ele justamente vai fazer algo diferente, porque as condições são essas, e isso, né, incentiva a inventividade, assim, e em tudo isso em meio à repressão, né, e essa inventividade, acho que não, às vezes não só formal, mas eu penso que no filme da Rainha de Água, para te representar uma cena de tortura durante a ditadura militar, assim, os caras fizeram quase que um jogo narrativo para que aquilo, de certa forma, não fosse aqueles personagens assim, mas uma cena ali, naquele período, né, acho que tem muito a dizer sobre aquilo, assim. Então, pessoas que sempre se articularam de diversas formas, né, e quando a gente pensa hoje, que a gente vive um momento de repressão, que as coisas, né, estão se obscurecendo, assim, e como lidar com isso, né, de que maneira, às vezes, tentar contornar, frontal ou não, assim, eu acho que dessa forma os filmes, não digo, como posso dizer assim, provocam, né, eu acho que olhando para eles, assim, né, que esse exercício que eles se propuseram a fazer nas condições mais diversas, assim, né, enfim, a Laura acho que pode comentar melhor que ela está falando, ler um pouco sobre como Candeias, porque eu achei isso, sabe, alguém que não tinha muito recurso, o cara foi lá, não, preciso fazer diferente, ele faz algo que é, assim, sensacional, assim, né, o Ivonete também trouxe essa questão da trilha do filme, assim, eu acho que é muito provocador, assim, para pensar audiovisual, mas, enfim, a gente estando na faculdade, por vezes precisa pensar em como fazer nossos filmes, né, eu acho que, de certa forma, incentivador, assim. Sobre isso que o André estava falando, eu estava lendo que o Candeias ele não tinha dinheiro para dublar os seus filmes, né? Porque era uma época que a maioria dos filmes daquela época eram dublados, né? E então ele tipo utilizava sons assim que não necessariamente fossem diegéticos e que também, por exemplo, quase todo Zezero tem um tambor, assim, sabe? Tem um som de um tambor ali, tipo, como que uma marcha também. E tem aqueles sons animalescos que o Roberto comentou, né? Então, tipo, ele transformou essa falta de recursos, assim, em originalidade, digamos assim. Ele pegou sons, outros elementos, assim, para compor a trilha sonora do filme, já que não se tinha o recurso de dublar, sabe, esses filmes.
E eu achei interessante, assim, essa questão de... É muito que o Giga comenta, assim, nas aulas dele, né, de trabalhar com o que tem, né? Eu acho que esses filmes fizeram muito isso e fizeram isso de uma maneira, assim, muito massa, assim. Era mais ou menos isso que eu tinha lido. O Gabriel falou uma coisa bem interessante aí. Era isso que você ia falar, Rubens? Desculpa então te interromper, foi mal. Não, ia comentar isso, que o Gabriel, saudades Gabriel, falou, acho que tem vários filmes que ele assina a foto também. Você ia comentar algo em cima disso, Roberto? Que eu ia comentar a fala da Laura, então se você quiser... Não, exatamente. É um dos filmes em que ele faz a fotografia, que é A Noite do Desejo, que a gente vai passar na mostra, na quarta mostra nossa do ano, que se chama Na Boca do Povo, que vai ser uma mostra dedicada à boca do lixo em si, né, trazendo a boca para um contexto ainda mais político, mais confrontador em relação à ditadura, principalmente. O Candeias, ele tem uma assinatura muito própria, que a gente percebe, ele foi um grande fotógrafo, e em seus filmes a gente tem uma recorrência muito grande a essa câmera em movimento, é uma câmera o tempo todo muito ajustada em função dos seus personagens, é uma câmera que dá muita atenção a quem está em cena, não é uma câmera translocada, cambaleante, uma câmera que quer evidenciar o cenário como mote principal, assim, é uma câmera que gruda nos personagens, né, e uma mise-en-scène que quase sempre também tem uma predileção muito grande por revelar os detalhes desses corpos. Vocês vão perceber isso muito bem nesse filme que eu mencionei aqui, que se chama A Noite do Desejo, que a gente vai passar, eu acho que ainda esse mês, não, ainda esse mês, acho que ainda em agosto, se eu não me engano, ou no começo de setembro. O começo do mês seguinte, isso. Então, é um filme dirigido pelo Fauzi Mansur, no qual dois trabalhadores, dois proletários, né, que trabalham numa fábrica nos arredores de São Paulo, resolvem pegar a grana que receberam e aproveitar a noite deles na boca do lixo, sabe? E aí acontece uma série de situações e vocês vão perceber um traço muito forte do Candeias, vão conseguir fazer essa associação com o Zé, né? E é isso aí. Também o Gabriel, esses dias me procurou pedindo dicas de textos relacionados à obra do Candeias, e, enfim, eu super sugiro que vocês procurem os outros filmes dele, né, a opção As Rosas da Estrada, que é um filmaço, o próprio A Margem, inclusive vai ser o filme que servirá de anátema, né, para que as pessoas, né, ligadas ao cinema novo passem a chamar esse novo contexto de produção de cinema marginal. Ele é marginal porque o Candeias tinha feito esse filme À Margem, em 67. Então, assim, o Candeias tem uma obra que é muito volumosa, né, de características particulares, mas vocês vão perceber uma estilística que se repete, assim, em certa medida, de filme a filme, e que tem muito a ver com esse foco no trabalhador, em suas rasuras, tanto corpóreas quanto de comportamento também, e eu acho que isso tem a ver com as experiências que ele já viveu. Eu vou aproveitar já para indicar também para assistir O Vigilante, foi o filme que o Roberto citou, que, nossa, eu acho, assim, dos maiores filmes já feitos. Se eu não me engano, é o último filme dele? Né? Isso, é o último dele, 92. 92, nossa, é um filme incrível, assim, esses dias eu li uma coisa no Twitter que eu achei, tipo, muito verdade, que o pessoal fica falando sobre o western, e o Candeias estava fazendo isso no Brasil, assim, sei lá, há muito tempo antes, assim, ou lendo isso tanto quanto, enfim, aqueles outros cineastas. Não, o que eu ia falar sobre o que a Lauren tinha trazido é uma coisa que eu acho que é muito massa de a gente olhar, assim, hoje, que é o último dia dessa mostra, que é Desmonte contra o Chumbo, que desde a primeira sessão, acho que aconteceu um processo de desconstrução muito, muito bacana, assim, que é de
não tentar colocar cinema novo e cinema marginal, cada um em um balaio, assim. Não tentar entender como se um fosse contrário ao outro totalmente, eles fossem totalmente diferentes, enfim. Foi até uma coisa que o Roberto falou bastante no primeiro dia de mostra, assim. Um exercício de tentar entender que esses filmes, essas ideias, essas representações culturais, elas todas habitavam o mesmo país num tempo muito próximo e elas se entrecruzavam. Lógico que existiam distinções entre elas, mas elas também, enfim, conversavam muito, assim. E daí eu acho super curioso isso que a Lauren estava falando sobre a condição dos filmes a serem feitos, assim, porque hoje mesmo, eu até peguei aqui para olhar, assim, hoje mesmo estava lendo o Críticas Esparsas, que é um livro do Glauber Rocha, e ele fala uma coisa, tipo, muito, muito, muito parecida com isso que a Lauren estava falando, que é aquela ideia, tipo, meio famosa dele já de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, mas que eu acho que tem muito a ver com isso, assim, muito a ver com, enfim, no texto, que é um pouco mais antigo até do que o Cinema Novo, ele discutia isso, assim, falava que o cinema industrial brasileiro meio que queria matar o que seria o cinema artístico, assim, enfim. Não estou parafraseando ele, estou só trazendo uma frase genérica para que se entenda, mas eu acho muito massa isso, assim, que essa ideia do próprio Glauber, que ele escreve, de incentivar os cineastas a fazerem os filmes com o que eles tiverem disponível, seja com menos grana, seja com menos condição, seja com atores não profissionais, como foi o caso do Candeias, assim, ou seja com todas as outras adversidades que se estabeleçam, fazer esses filmes vão ser muito mais importantes para a formação brasileira do que essa formação industrial que vinha antes, assim. E, enfim, Glauber, que depois é uma figura central no cinema novo, escreve um tratado que, enfim, está lá ecoando no cinema marginal e, enfim, no cinema brasileiro até hoje, assim. E eu acho isso muito maneiro para a gente entender essa amostra como um processo de desconstrução também dessas duas visões distintas e tentar entender elas dentro de um cenário, assim. Enfim. Beleza, eu acho perfeita a tua fala e não tenho nada a acrescentar em relação a ela, não. Acredito que a gente conseguiu, né, apesar dos pesares, apesar da falta do Kleber, né, nutrir, fomentar um bom debate, um debate que foi muito rico, cheio de perspectivas a respeito dos filmes, e acredito que é isso aí, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente fechar? Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Quem não falou ainda, se quiser lançar alguma coisa no chat, lance agora ou até a próxima sessão. Então, O Kevão tinha aberto a câmera aí, não sei se ele queria falar. Kevão queria falar. Ah, o João tá aí também, ó. Eu vejo que ele tá com o microfone ligado. Podem falar, gente. Eu vou fechar o meu aqui. Não, eu só queria comentar que quando a gente pudesse ver em pessoa novamente, eu só vou conversar com vocês no estilo do Rainha de Água. Maravilha. Super top. Só não vou conseguir lembrar de todas aquelas gírias e também acho que é super complicado a gente fazer, né, diálogos tão rimados. Eu acho uma perfeição nesse filme, né? Os diálogos, eles têm uma métrica, né? Parece que são muito bem pontuados ali na boca de cada ator, cada atriz. Show de bola, João. Vamos que vamos. O Kevin que só aparecer, né? Enfim, quiser falar alguma coisa, Kevin, manda a bola aí. Manda abraço. Queria mandar só um abraço aí pra todo mundo. É nóis, abração, cara. Valeu, Kevão. Valeu, Kevão. Valeu pela força aí pra gente. Nando fez uma pergunta bem massa. Não sei se foi o Nando Não ou o vi. Ada. Ele escreveu assim: e qual a próxima mostra e os filmes da semana que vem? Boa, Quer belíssimo gancho. Quer falar, Rubens? Perdão, interrompi você. Posso falar? Manda aí. A próxima mostra, que começa amanhã já, né? Dia 5/8, e vai até, não lembro o dia, perdão, não estou com o cronograma nem com o calendário aberto. 25 de agosto. Vai até 25 de agosto. É uma mostra que se chama Nosso Próprio Rumo, Cinema de Ana Carolina. A gente vai, enfim, discutir, debater
3 dos principais filmes feitos pela Ana Carolina, começando com Das Tripas Coração, passando por Sonho de Valsa. Não. É Mar de Rosas primeiro. Isso, verdade. Começando por Mar de Rosas, passando por Das Tripas Coração e encerrando com Sonho de Valsa. E, enfim, estejam todos muito convidados. Ana Carolina é uma das cineastas mais incríveis que já pisou no planeta, não só no Brasil. E, enfim, alguém quer falar mais alguma coisa? É isso aí. Então, na próxima terça, nós teremos um debate com Juliana Costa, que acredito que não vai faltar, não vai repetir o exemplo do Kleber. E, enfim, agradeço muito a presença de vocês. Sempre mais complicado, né, a gente fazer esse freestyle, como foi feito hoje, na ausência do convidado principal. E agradecer principalmente a Ivonete, que trouxe ótimas questões, teve total paciência, né, de levar as anotações dela à risca, né, e apresentá-las para a gente. Achei bacana, acho que isso provocou algumas reflexões de nossa parte. E é isso aí, vamos lá, vamos seguir em frente. Amanhã eu já mando o filme para vocês. Olha, graças ao Kleber pude falar mais. Não, massa, sempre bem-vindo, Ivonete, sempre bacana te ouvir também, ver que você está tendo esse carinho muito grande, né, com as mostras que a gente criou esse ano, e está tendo, né, tempo, apesar de sua rotina cheia de trabalho, para ver os filmes e chegar aqui e comentar. Acho isso sensacional, e é sempre enriquecedor para a gente também. Bom, falei demais hoje já. Então amanhã eu mando um e-mail com os filmes da Ana Carolina, sem a participação especial do seu Jorge. E é isso aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Peço só o pessoal aí do Cineclube para a gente conversar um pouquinho, depois vocês puderem ficar aí, Rubens, Laura e André. Tchau, tchau, galera. Vou interromper a gravação. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado por